existe um limite fino entre ser agressivo em negócio e ser irresponsável? Qual é esse limite? Acho que é quase impossível, né, dar essa resposta com precisão. E tem até uma brincadeira que eu fazia quando eu estava empreendendo, assim, né? Às vezes o limite entre o gênio e o louco é um golpe de sorte ou uma situação que é um vento que soprou para um lado e não para o outro, porque muitos gênios que a gente admira, né, fala, nossa, fulano foi genial, fez uma trajetória de empreendedorismo genial. Poderia ser um completo fracasso se algumas coisas tivessem dado errado, ou se o tempo fosse errado, o momento fosse errado. Então, essa agressividade, né, esse risco, esse apetite por risco, acho que é aí que é o cálculo, sabe? Assim, tem pessoas que têm mais apetite para o risco. De alguma forma, elas têm mais vontade de ir atrás de alguma coisa e talvez sejam menos apegadas e alguma coisa, quando dá errado, elas sofram menos. Talvez por isso que elas tenham mais apetite para o risco. E eu acho que essas coisas também mudam com a circunstância da vida, com como estão as outras coisas, né? As nossas outras áreas. Eu acredito como pessoa, porque eu mesma vejo isso na minha vida. Eu acho que eu, tradicionalmente, por exemplo, seria uma pessoa muito avessa ao risco. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa inquieta. Então, é difícil você não correr nenhum risco se você é inquieto. E aí você vai tendo que balancear. Riscos calculados. Calculados, mas assim, nunca o cálculo, né? Eu sempre brinco. Quando você faz um plano e ele deu 100% certo, você morreu e foi pro céu. Porque, tipo, não existe. O mundo é muito louco, né? As coisas, elas acontecem. O plano é necessário e fundamental para nos orientar, para a gente se questionar do que é importante para a gente, o que a gente está disposto, onde a gente espera, tentar criar, entender as variáveis que são relevantes, né, no nosso negócio e como a gente pode tentar manusear essas variáveis, mas a vida real, ela, hoje em dia ainda mais, né, acho que a pandemia até quando veio, provou isso de uma maneira muito caricata, assim, você não tem controle de tudo, então você não tem controle de quase nada, o que você pode às vezes controlar é como você reage, é como você se prepara, é o que você pensa, então essa sua pergunta, que é muito desafiadora, acho que é a pergunta de $1 milhão, que é quanto que é que cada um... Eu também não sei a resposta, eu acho que sabe o que eu acho legal dessa pergunta? É que ela não pode deixar de existir. É isso que é o grande ponto dessa pergunta, é que ela não pode deixar de existir. Quando eu vou conversar com alguém que está vindo me procurar para entender o futuro do negócio dele, para me perguntar coisas sobre ter negócio X, Y, Z, eu sempre tento entender, às vezes de forma mais direta ou menos direta, quem é esse ser humano que está ali na minha frente, como que é o contexto em volta dele, quanto que ele está satisfeito ou não em correr determinados riscos, né? Por quanto tempo, ou com quanto dinheiro, ou com quanto esforço. Porque não dá para deixar, não dá pra fazer nada. Relativo, é muito né? relativo. E isso é muito diferente de uma pessoa para outra. E não dá para fazer nada se você não se fizer essa pergunta. Porque senão você vai travar antes de jogar. Se você é muito pouco propenso a risco, tem negócios que você não pode nem tentar, porque ele vai precisar de um certo tempo para maturar e para... Maioria, né? A grande maioria. No setor de moda, principalmente. Se você é de serviços, às vezes você consegue testar, né? Como mas eu sou hoje. Mas quando é produto, né? Mas quando é produto, tem estoque envolvido, você vai ter que maturar o negócio para conseguir ter resultado, né? Então, você tem que estar, no mínimo, disposto a um certo risco para isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, ele fez uma apresentação sua extensa, mas hoje um dos principais negócios que você tem é que você é uma consultora de estratégia.